Olá, bem-vindo ao Último Andar, o primeiro podcast do mercado imobiliário de Passo Fundo. Meu nome é Gabriel Schneider e hoje eu tenho um convidado super especial, Juliano Bernardi, diretor da Construtora Aliança, e vamos conversar sobre o que amamos, que é o mercado imobiliário. Estamos aqui na Sede Estúdio, com um grande estúdio de gravação para gerar todo esse conteúdo e falar o melhor para vocês. Então vamos iniciar falando de quem que é o nosso convidado, que tem uma história totalmente ligada à construção civil. Engenheiro, diretor da Aliança e antes mesmo da pandemia, pela demanda de casas, além de construir prédios, iniciou uma jornada tomando conta de um bairro e horizontalizando, trazendo casas. Bem-vindo, Juliano! Conta para nós um pouquinho como você chegou até aqui. Qual que é o teu propósito? O que te move dia após dia para trazer inovações para as suas construções? E como que você sustenta essa marca que diz qualidade das fundações ao acabamento? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, Gabriel, na Sede Estúdio, de poder compartilhar as minhas experiências, poder falar um pouquinho do que eu já fiz, falar da construtora. Primeiramente, eu queria falar um pouquinho de mim, né, do Juliano, de como que aconteceu, de como é que foi, né? Cara, eu sou um cara que sempre quis ser engenheiro, desde de então, quando era piá. Não fui muito estudioso na escola, né, cara? Eu era um cara que, na verdade, veio de uma geração muito consumista ali, da década de 80, aquela coisa de ter, né? Perfeito. E desde o início eu quis, dos meus 13 anos, eu queria trabalhar, não queria dar muita atenção pro estudo, né, cara? E assim foi, eu venho de uma família do meu pai ali, que também é empreendedor, é um cara que sempre quis ter um negócio, ele, né? E ele me deu a oportunidade de montar o primeiro negócio com ele numa distribuidora, que inclusive era meu nome, meu apelido na época era Juba Distribuidora, né, cara? Olha só! E assim foi, né? Eu fui vendedor, ia de plaquinha em plaquinha aí de boteco e mercado, né? Perfeito. Mas o tempo passou, a gente foi feliz, trabalhei muito tempo com meu pai e eu resolvi em 2008, cara, eu quero ser engenheiro, acho que agora é a hora, né? Lá atrás eu acabei não abraçando essa oportunidade por causa que era um cara que não estudava muito, passava sempre nos últimos minutos do ano e fui lá, cara. Em 2010, na metade do curso, resolvi, vamos montar essa construtora, né, cara? Perfeito. Vamos lá, vamos pro primeiro prédio. E aí começou o desafio, né? Então a gente começou o Splendore. Foi um empreendimento bem legal, que naquela época eu consegui trazer tudo que eu estava aprendendo na faculdade para dentro de uma obra. Então, foi uma experiência fantástica e tu tá podendo aprender, né? E tá ali dentro executando. Também. Então, foi bem legal. E aí, depois a gente veio para o segundo prédio, que foi o Vanilla Sky, já com evolução na obra, já trazendo um sistema de escoramento metálico, cubetas, que hoje é uma coisa tradicional, que todo mundo já usa. Perfeito. Né? Então, cara... Depois veio o próximo prédio, que é o Ori. Eu vou seguir aqui uma linha, né? Não, com certeza. Tentar entender. E chegou as casas, né, cara? As casas foi uma coisa muito louca, porque foi um momento, assim, que eu olhei para um bairro que não tinha nada e através de uma parceria com a Bortolini, né, cara? Sim. Lá com o Ricardo Bortolini, disse, vamos iniciar alguma coisa aqui. E se compraram terrenos e mais terrenos e a coisa foi evoluindo, né, cara? Então, aí se começou as casas, né? Então, foi uma coisa que começou ali em 2019 e a gente teve a pandemia e aí surgiu a necessidade de evoluir, né? Evoluir no processo. Por isso que hoje a gente está inovando ali no sistema construtivo. Que bacana, Juliano. E qual que você sentiu as principais dificuldades, digamos, nessa primeira obra? Que, poxa, vou construir um prédio, vou entregar um lar para as pessoas, né? E por onde que você começou? Essa história é bacana, porque a nossa empresa lá, a Juba Distribuidora, chegou um momento ali, quando nós estávamos já com uns 10 anos de empresa, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de aumentar a nossa equipe de venda. Sim. E aí começou a se visualizar a possibilidade de investir em imóveis. E naquela época, eu e meu pai, a gente comprou um terreno na Presidente Vargas, que é onde que é o Orion Park hoje. Perfeito. E quando eu tomei a decisão de construir o primeiro prédio, a gente fez toda uma avaliação ali para aquele local lá em 2010. Mas se percebeu que era muito arriscado para uma construtora que não tinha nome no mercado, que era nova, executar uma obra grande, né? Porque o terreno ali necessitava uma área
grande ali pelo plano diretor e todos os cálculos que necessita do terreno. Sim. E aí eu tomei a decisão, não, vou fazer uma coisa menor, que não, na verdade não é tão menor, é um prédio de 28 apartamentos, que é o Esplendor, que é uma obra relativamente grande. E aí eu optei pelo bairro Petrópolis, cara. Por isso que eu tenho um amor, um carinho muito grande pela Petrópolis, que foi o meu primeiro empreendimento, foi lá, eu morei do lado da obra, vivi toda a experiência ali junto com o meu mestre de obras, hoje não está mais aqui, mas sou muito grato a ele, o Pedro Anselmo é um cara assim que aprendi muito com ele. Que legal. Cara, e daí a primeira obra foi o Esplendor e a experiência foi o seguinte, cara. Eu nunca vou esquecer a primeira noite daquela casa que as máquinas tinham patrolado o terreno. E aí eu parei e olhei assim, meu Deus, vou fazer um prédio, cara. Começou a cair a ficha. O que eu tô fazendo aqui? Né? Tipo, aquele terreno, eu pensei, agora eu tenho um compromisso, eu tenho que botar um prédio aqui, tem que acontecer esse negócio. E era só eu e o meu mestre, não tinha um servente, não tinha pedreiro, não tinha nada. Perfeito. E aí aquela experiência, aquela noite, eu nunca vou esquecer de olhar para o céu assim, e dizer, cara, é aqui, vou ter que fazer, né? E ali o desafio começou. Então deu aquele friozão na barriga do cara se afrouxar mesmo, né? Sentir medão mesmo. E aí foi, cara, foi difícil, não foi fácil. É uma obra assim que teve bastante dificuldade de aprendizado, né? Enfim, foi um grande desafio estar lá. Eu sou muito grato àquele prédio. E lembrei agora, falando dele, eu exalto bastante a Petrópolis, porque realmente ali é a minha essência, né? Onde eu comecei e é onde a gente está hoje, né? Então, eu tenho um carinho muito grande ali pelo lugar, assim. A energia dele me traz bastante amor e carinho ali por ali. Não, e se falando na Petrópolis, eu até estive nos últimos dias lá visitando, o qual gravei um vídeo até falando dentro do Linium lá. É incrível mesmo a energia que a gente sente quando tu tem ali toda uma vista do sétimo céu para o centro da cidade, parece que tu tá tomando conta, assim, é uma energia incrível mesmo. E falando em sétimo céu, falando em Linium, eu queria que você contasse um pouco mais quais os empreendimentos que a construtora já lançou, como é que foi a inspiração para fazer cada empreendimento. Conta mais para nós, Juliano. Falando um pouquinho do Vanilla Sky... esse é na Petrópolis também, na Petrópolis então? Também. Foi depois... Depois do Esplendor. Depois do Esplendor, perfeito. O Vanilla Sky, na verdade, ele vem muito no que tu disse, né? Como eu já estava com uma obra na Petrópolis e é na Rua Uruguai, é um lugar legal, bacana, assim, ele tem uma vista panorâmica, né? Os apartamentos para a cidade. E eu já, naquele momento, eu tinha um sonho, assim, não, eu gostaria muito de fazer um prédio na Rui Barbosa, né? Que é a avenida principal do bairro, perfeito. Né? E ali tem toda uma visão, né? E o Vanilla Sky, ele traz o nome por causa do quadro de Monet, né? Tem um filme aquele do Tom Cruise, o Vanilla Sky e tal, e daí aquele céu rosa, assim, no final do dia. Então, essa sensação de skyline que a cidade traz ali, das pessoas ir lá e contemplar, eu queria aquilo, eu queria sentir aquilo, eu queria fazer um empreendimento que as pessoas morassem lá e tivesse aquela sensação. Que bacana. E eu acredito que a gente conseguiu fazer com que isso acontecesse. Quem hoje vive a experiência lá do Vanilla Sky tem essa sensação. Eu já morei lá, então eu sou muito feliz também de poder ter realizado esses sonhos, vivido essa sensação, essa experiência, né, desse pôr do sol, do skyline, do sétimo céu, da Avenida Rui Barbosa, né, que é um bairro que realmente contempla a nossa cidade, né, que ele olha para ela, né. Então, essa é um pouquinho da história aí do Vanilla Sky e falando um pouco de processo construtivo, eu sempre tive um desafio muito legal, cara, porque o meu mestre de obras, ele é um cara muito da época antiga, assim, sabe? Raizão, assim. Nada e de madeira e tal, sabe, cara? E daí eu trouxe o processo lá de escoramento metálico. E daí o meu engenheiro na época também, porque eu não era formado ainda. Mas isso aqui, será que vai dar certo? Será que não vai, né? E aquele medo, nossa, agora eu vou ter que assumir sozinho isso aqui, né? E daí eles dizendo que não vai dar certo. E a gente conseguiu e depois tudo que é bom... O Vanilla Sky já, então. Já o Vanilla Sky. E o que é bom a gente se acostuma fácil, né, cara? Então aquilo ali para mim foi um momento dentro da obra, da parte técnica, que foi muito bacana, uma experiência bem legal de poder implementar um sistema novo e funcionar e seguir adiante, né? E hoje é uma coisa comum. Então foi bacana essa historinha aí de viver essa parte aí do prédio. Que legal, Juliano. Mas tem outra curiosidade aí, porque você não cortou totalmente o cordão umbilical com o Vanilla Sky, né? Porque a sede da construtora hoje é lá ainda, né? Sim. Nós estamos lá.
Desde que o prédio ficou pronto, né? A nossa sede é ali. Então, mais do que nunca, comprova, né? O que a gente acredita pelo local ali, né? E o bairro em si, né? Então, a gente tá lá no Vanilla Sky hoje, na sala 3 da Rui Barbosa. Olha só que beleza, hein? Tá, e aí? Terminou aí a história do nosso bairro Petrópolis? O que veio depois? Como é que foi? Depois disso, a gente acabou... Eu tinha um grande dever, cara, sabe? Eu tinha uma coisa, assim, que estava dentro de mim de completar um ciclo. Porque a primeira obra da Aliança era para ter sido na Presidente Vargas, né? Sim, daquele terreno inicial terreno, lá. né? Tinha Então, feito os cálculos. daí a gente retornou para lá. Tu vê como é que é as coisas, né, cara? Então, tudo tem seu momento, essa hora, seu tempo, né? Então, eu acho que o Orion, ele surgiu no tempo certo, na hora dele, no momento que era para ser. E aí, novamente, aí, junto com o pessoal da Bortolini, lá com o Ricardo, a gente fez um lançamento fantástico do prédio. Foi feito ponto a ponto, desenvolvido desde das vagas de garagem até o último detalhe do prédio. E ele foi um sucesso, ainda é um sucesso hoje, é um empreendimento assim... Chama atenção. Chama atenção, acho que ele é um empreendimento diferenciado. Quem passa na Presidente Vargas e olha toda aquela pele de vidro do prédio lá, percebe que é algo assim que valorizou muito o entorno. A gente tem um feedback muito bom das pessoas, nossos clientes que se sentem bem, que moram lá. Então, ele tem uma história, assim, bem emotiva para mim, sabe? Ele é um sucesso, foi uma obra muito boa de fazer, no sentido de desafio, né? Sim. Boa no sentido de se desafiar em vários detalhes que ela tem, que ela foi protagonista nessa questão de áreas de lazer. Tem uma praça no prédio, lá no Orion tem 2 oliveiras de 100 anos, cada uma. Olha só. Tem árvores que vão crescer 6, 7, 8 metros de altura, então... É algo assim que para a época, em 2015, quando ele foi lançado, foi extremamente novo e foi muito bacana de lançar ele na Construmóveis, né? Com os óculos já, as pessoas poderem botar e ver virtualmente, a realidade virtual. Então, tudo foi novo. Então, o Orion, na verdade, foi um retorno para uma essência lá atrás, num bairro que eu cresci, é o bairro que eu vivi, foi as ruas que eu andei ali, no Cecília de Costa, né? Que eu estudei, onde eu morei. E eu tive a oportunidade de fazer lá o Orion, né? Ele está lá, é um orgulho hoje para a construtora, aquele prédio. E foi o terceiro aí nesses 10 anos que a gente realizou. E é isso, cara. Ali o Orion é um orgulho mesmo para a construtora, como todos que trabalharam ali comigo, o meu pai que não está mais aqui hoje, ele teve a oportunidade de ver quase acontecer, que sabe? Legal. O prédio. E é isso, cara. Do Orion, teria muita coisa para falar, mas... Sim, com certeza. Mas a essência principal, acho que era essa, sabe? Que bacana. E aí, foi para horizontalização. Já estavas ali pelo Presidente Vargas, andou um pouquinho mais, ficou junto ao shopping ali no bairro Planejado São Cristóvão, que era um lançamento da Inovar Corporações, Incorporações. Quando a gente estava fazendo o Orion, ali é um prédio alto, né? Que vai tem 19 pavimentos. Quando a gente estava na parte de cima dele, lá teve um dia que estava gerando uma sensação de muita incerteza em questões de pensar no próximo empreendimento. A gente já tinha os terrenos onde é o nosso empreendimento lá na Petrópolis hoje. Perfeito. Mas tinha não tinha uma certeza absoluta de quando começar, o que fazer. Nós não tínhamos o produto ainda em si. Ele gerou uma lacuna ali. E eu estava parado lá num dia, numa manhã, olhando para o horizonte, e olhei lá para o Reserva São Cristóvão. Bem assim, mas como eu estou te falando. Orion mesmo? Estava no Orion olhando, e se eu não me recordo, lá no Reserva São Cristóvão tinha um container, que era um stand de venda da Inovar, né? Sim. E eu fui lá bater um papo, e não tinha nada no bairro lá, eles estavam comercializando. E aí começou ali uma ideia, e cara, eu olhei, aqui nós vamos fazer casa, eu quero fazer casa aqui. E é um bairro que eu jogava bola, cara, ali, era muito louco. E tem uma história bem legal, porque meu pai falava, quando isso aqui for loteamento, nós vamos comprar. Olha só. 1 ou 2 terrenos. E aí teve essa inspiração. Eu fui lá e comprei 15 terrenos. Bem legal, tipo brincando, né? Sim, não, com certeza. De forma alguma, né?
A gente comprou 3, depois mais 13, foi indo. Uma parceria muito legal com a Inovar, assim, eles fizeram Que legal. um negócio muito legal com a gente, né? Uhum. E foi assim que começou, cara. Foi uma coisa de momento, foi crescendo, foi desenvolvendo. E tinha uma controvérsia muito grande da ideia das casas, porque eu queria implementar no momento, vender casa na planta. E gerava uma discussão, não, acho que casa não é, tem que esperar ficar pronta para depois vender. E o produto foi lançado, e aí teve um pouco de dificuldade de vender na planta, porque realmente, quem quer uma casa, ele quer personalizar, né? Ele Sim. quer comprar o terreno, ele quer fazer do jeito dele. E a construtora estava muito com aquela ideia assim de linha de produção, né? De De pegar, tentar otimizar. produzir, deixar Então a ideia era essa, comprar vários lotes próximos um ao lado do outro e fazer uma questão de obra horizontal para otimizar custo e tudo mais, né? Mas eu sempre confiei nos projetos, sabe? Porque eu fiz os projetos ali pensando em espaço, né? Que não fosse em casa, assim, que tivesse em corredor, que você pudesse ter... Eu me imagino dentro, sabe, cara? Eu tenho uma grande dificuldade, porque às vezes na hora de montar um produto, e eu só não me imagino ali morando, botando pele dentro, me sentindo bem, desde o banheiro, uma sala e tal... Fica difícil de você produzir como aquilo, é que vai né? vender, Como né? é que, Primeiro que tem eu que acho que comprar isso aí você, todos né? pensam, né? Exato. E aí as casas foi assim. Então começou ali uma linha de produção, as 3 primeiras, e realmente aconteceu aquilo que já tinham me dito, que era que quando tivesse quase pronta, daí já começa a ter a visualização do produto e começa a comercializar e vender. E foi assim desde então. Então a gente começou a primeira casa, mobiliamos, daí vendemos, a segunda também foi para o final e começou a vender. Perfeito. Algumas vendeu no meio do caminho, o cliente personalizou junto com nós. Isso você permitia fazer uma personalização? Sim, com certeza. A gente tem equipe para isso hoje, né? E aí o processo foi indo. Daí quando entrou a pandemia, gerou uma sensação assim de... Nós temos que investir mais, a gente tem que acreditar, né? Chegou até, na verdade, quando entrou a pandemia, falando um pouco de mim, assim, da construtora... Chegou o momento de eu chamar o pessoal da Inovar e, não, a gente vai devolver os lotes. Olha só. Porque eu não visualizei que ia acontecer alguma coisa, sabe? Todo aquele cenário, eu o que, pensei, que ia nossa, acontecer eu tenho um monte de terreno aqui que eu tenho que pagar ainda, tenho obras pela frente, Sim. estou terminando um prédio para receber ainda e, não, vou dar uma segurada. Gerou uma sensação de medo, né, cara? Perfeito. A energia que se expandiu naquele momento foi de desespero no mundo inteiro. Você olhava no celular, na televisão e aquilo... Aí chegou ao momento que eu virei a chave para o contrário, né, cara? Sim. Porque você via as pessoas presas dentro de casa, dentro do apartamento e tal, e eu que moro numa casa, nossa, graças a Deus que eu estou morando aqui numa casa que eu posso sair para fora e tal. E os outros que não estão, como é que vai ser? Sim. Pai, eu tenho esse produto, eu vou... E aí começou a virar de chave. Daí eu não, daí eu liguei pro pessoal da Inovar, cancela, eu quero de volta, eu vou continuar. E aí, na verdade, a gente começou a aumentar a quantidade de obras, Perfeito. né, cara? E aí o bairro se desenvolveu, né? Outros colegas visualizaram aquilo ali, porque o mercado todo ele foi para esse lado, né? Sim. As pessoas tinham necessidade de liberdade, de estar num ambiente que você possa sair para fora, né? Sentir aquilo. Hoje, ainda bem que a gente não está vivendo mais isso, né? Que está equalizado, né? Porque não é todo mundo que gosta de uma casa, né, cara? Não é todo Cortar mundo que graminha, cuidar dos detalhes. As pessoas, cada uma tem a sua forma de viver, a sua maneira, né? E aconteceu muito de pessoas que não estavam preparadas para ter uma casa, ter aquela onda de... né? E que é, tipo, eu sou de apartamento, né, cara? E, enfim, então... mas a procura continua e a gente está na batalha, a gente está desenvolvendo produtos ainda e investindo cada vez mais em casas, né? E assim, Juliano, para você trazer um pouco para nós, toda essa inspiração que você usa, que você fala, não, eu faço uma casa que eu consiga morar bem, que tenha espaço e tal. Qual que é hoje a resposta que tu tem dos clientes que estão morando ali já? O Reserva São Cristóvão hoje, ele transmite uma coisa muito bacana, que é aquela sensação do bairro antigo, sabe? Tu vai lá no final de semana, você vê as crianças na rua, tu vê o pessoal sentado na calçada tomando um chimarrão, né, e tal. Então a gente percebe assim que o pessoal está muito contente, muito feliz com o lugar, sabe? Sim. Com o bairro. E as casas eu não tenho nada negativo até hoje, assim, sabe? As pessoas, bem pelo contrário, o pessoal está bem contente, assim, se sentindo bem com a casa, com o lar, né? Conseguiu deles, né? entregar então realmente o que era. Isso, a gente está bem feliz com isso, bem contente com essa. A gente está praticamente assinou, né, o projeto ali
confirmando que era aquilo mesmo, que é um lugar, eu me sinto bem aqui, eu vou construir, e as pessoas que estão morando estão sentindo a mesma coisa que a gente sentiu na época do projeto, né? Projetando o quarto daquela forma, o banheiro, o mezanino, a garagem para 2 carros e tal. Então, aconteceu Sim. o que esperava mesmo, né? E hoje, se o pessoal quiser comprar uma casa e morar lá no bairro, tem possibilidade? Como é que tá? Tem possibilidade, a gente continua o processo, né? Tá na fase final dele já. Tá disponível, né? É uma coisa nova, bem diferente do que o mercado está fazendo. E a gente tem muito orgulho, mais uma vez, disso, de estar se desafiando em coisas novas. Todos os meus empreendimentos sempre tiveram esse desafio e hoje a gente tem nas casas também. E está acontecendo, a gente já entregou coisa nova aí, né? E é um processo, assim, que gera muita segurança, né, cara? Sim. Sabe? Vamos falar dele ou não? Eu acho que é interessante Vamos falar, do né? que É a gente algo tá curioso, né? Que, poxa, o que é essa construção diferente, né? Primeiro ponto que eu quero salientar que eu acho que é muito interessante e é um benefício para o cliente, eu falando como consultor imobiliário, né? Ele comprar uma casa de uma construtora que já tem uma estrada, que já sabe como produzir, então ela pode entregar muito mais garantia, né? E ele terciariza toda essa dor, né? De estar se estressando com obra, isso, aquilo, para o Juliano. Né? Ele simplesmente vai, escolhe os acabamentos ali e pega a casa pronta. Exato. Mas aí o Juliano quis inovar. Né? O Juliano tem um pé na sustentabilidade também, na inovação. E eu estive acompanhando lá, que é um novo sistema construtivo que eu gostaria que você falasse. Que foi as últimas casas, inclusive já tem moradores na casa desse novo sistema construtivo. É isso, Juliano? Exatamente. Já tem gente que já tem produto que já entregou e o pessoal já tá nesse lar aí, já está vivendo essa experiência aí, né? E o que é esse novo sistema construtivo? Qual que foi a grande sacada e a aprovação que você está tendo dessas novas casas, Juliano? A experiência das casas, voltando um pouco, às vezes o cara imagina, o cara faz prédio, né? Então fazer casa vai ser muito fácil. E a gente aprendeu Não, e foi justamente isso que eu puxei, né? Então, na verdade, você fazer casa é bem mais... É um sistema um pouco mais detalhado, te demanda bastante tempo de gestão. E quem é construtor ou quem já sofreu, eu digo sofrer, né? Sofrer a dor de uma obra, né? Porque não é fácil. Tu fazer um prédio de, sei lá, 20, 30 pavimentos e fazer uma casa, a obra... Ela precisa de você o tempo todo, independente se é grande ou pequena e tal. Perfeito. E a gente percebeu isso nas casas ali, um envolvimento muito grande e uma dificuldade, cara. A gente teve dificuldade porque a linha de produção é totalmente diferente. Quando você começa a construir um prédio, você replica muito, é muita repetição, né? Você faz o primeiro apartamento e vai repetindo ele até o final. E as casas, por mais que a gente tinha uma linha de produção ali com projetos até talvez parecidos, eles geravam essa dificuldade de fazer com que essa produção acontecesse, né? E no decorrer do caminho a gente foi, né? A gente percebeu que o custo da operação era maior, né? Aprendeu muito no decorrer do processo e no meio do caminho eu resolvi inovar, né? Justamente pelas dores que a gente vinha sentindo também, né? A Casa de Alvenaria, falando um pouco do processo construtivo já agora, ela é fantástica. É uma coisa milenar, é uma coisa que vem de anos. Eu acho que a gente tem que ser muito grato pelo processo. É um processo assim, que está à mão de todos hoje no Brasil, né? Tu pega um pedreiro, um carpinteiro, todos sabem fazer, né? Só que é um processo que vem com bastante patologias no decorrer do tempo, sabe? Se você conversar com quem já construiu, percebe que num determinado tempo você começa a dar uma manutenção naquele serviço e é um processo sujo, exaustivo, que demanda tempo, né? E causa muita incômodo, né? Tu tá numa casa e ter que fazer um tratamento de uma fissura, você ter uma sujeira ali no momento, ter que trazer um pedreiro, um carpinteiro, enfim. E nós tivemos isso, né? Quem constrói sabe que demanda esse tipo de serviço. Só que chegou um determinado momento que eu preferi, vamos apostar numa coisa nova, né? Nova talvez aqui para nós, mas no mercado aí fora é velho, é antigo. O que é? Steel frame, né? O que é usado no primeiro mundo? Nos Estados Unidos, por exemplo, o steel frame é muito usado até pelas decorrências do clima deles lá, né?
Porque você imagina uma plataforma, você pega aí uma plataforma e larga a casa em cima. Perfeito. Tu pega uma prancha de surf e larga aquela casinha em cima. Vai vir o vento, a prancha vai embora e a casa tá aí, ele tá surfando em cima. Então é isso que acontece lá, é um processo leve em cima de uma prancha, né? Aqui a gente tem fundações, né? Então, talvez ali, falando um pouquinho da parte técnica, aonde cede um pouco e cede do outro lado, ele gera essa flexibilidade e acaba acontecendo essas patologias de fissura, de trinca e tudo mais. Só que hoje, tu pegar e trazer um processo de steel frame para o mercado, ele gera uma dificuldade de cultura, né? De você fazer com que o cliente invista, né, um valor expressivo numa casa, num produto que vai investir, que talvez culturalmente ele não entenda que aquilo ali seja algo muito melhor do que já vem, né? Porque às vezes a pessoa pode entender, não, a consultora está simplificando o processo, ela está fazendo com que se torne mais barato. Quando na verdade é o contrário, a gente está trazendo benefícios, mais tecnologia, mais desenvolvimento, mais acústica, né? Fazer um produto autossustentável, né? Que você consiga ter muito mais conforto, né? Só que o que a gente visualizou ali? Não, vamos fazer um meio termo. Ah, perfeito. Aí que vem então. Aí que vem então a ideia do Ultra UAU. O Ultra UAU, na verdade, ele vem através da placa Glassrock X, que é uma placa usada nos países de alta e agressividade, tipo neve, muito calor, muito extremo, né? Que provavelmente Europa, Estados Unidos, Itália, principalmente, que é onde, se você pesquisar, você vai perceber esses laudos técnicos da placa, né? Essa placa é da Saint-Gobain, né, cara? É uma placa de uma empresa que tem 300 anos já, né? Então, defendendo o produto, né? Querendo bater o martelo e dizer que é bom mesmo, mas né? Mas é importante trazer essa fundamentação teórica também, né, Juliano? Então, o que a gente resolveu fazer, Gabriel? Cara, vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa questão de alvenaria fora e vamos botar um produto top aqui, mas eu preciso de garantia, eu preciso que alguém esteja comigo. E hoje eu tenho uma parceira, que é a DB Graus, né? Perfeito. Que é a empresa da Aline, lá da Raquel, que são as únicas certificadas no mercado, junto com a Saint-Gobain, para trazer essa placa. Então, a placa ela é denominada Ultra UAU, porque é uma super parede, né, cara? É uma parede com uma eficiência contra a água, contra a movimentação. Então, ela vamos dizer assim, hoje a Saint-Gobain ela dá uma garantia vitalícia do produto. Perfeito. O que tu quer melhor que isso? Sim. Ter uma parede que é vitalícia, né? Então, a gente conseguiu trazer isso para as casas. Mas trouxe o corpo da casa em concreto. A gente manteve a essência da casa, daquele esqueletão de concreto, de chegar lá e visualizar isso. Sim. E somente as vedações no sistema, vamos dizer assim, compatível com o steel frame, né? Sim. Que eu acho que é um sistema que eu posso falar hoje que todo mundo conhece, mas usado com placas de autossuficiência, né? Então a gente está nessa, cara. É um produto assim, ó, fantástico, que a gente tem aí uma super estrutura de concreto e saiu lá o tijolinho e entrou esse sistema aí de aço, de vedações acústicas, com uma placa por fora que recebe neve, extremas temperaturas. Olha e só. Que, se porventura gerar alguma dificuldade no futuro, é muito fácil de lidar com ela, né? Sem contar N coisas, né? Tu vai lá na casa, tu pode mexer parede para cá, mexer parede para lá. É um processo muito leve, tranquilo de fazer. Vamos supor isso que diferencia do steel frame, propriamente dito? Exatamente, porque o steel frame ele é um processo que ele é muito vedado, né? Você não pode mexer nas paredes por causa que a casa tem a parede tem uma função estrutural. Mas isso eu estou falando de um projeto específico, todo ele montado desta forma. Não quer dizer que o steel frame também pode ser uma estrutura de aço e você joga as paredes como você quiser. Perfeito. Né? Então, mas que fique entendido assim que é melhor, que é algo assim que realmente é para evoluir. E a construtora resolveu bater o pé nisso mesmo, porque ela acredita muito que depois de pronto e provado, né, aquilo ali está dado como certo, né? E voltando lá atrás, tipo, quando já está pronto, é impressionante como o cliente percebe, sabe? Que legal. Entendeu? Ele tem aquela sensação, quem visita a obra e olha aquilo assim, ele percebe o que a gente está falando aqui agora, sabe? E a gente tem aqueles que a gente já entregou também, né? Que compraram justamente... nesse sistema construtivo. Eu tenho um cliente que comprou justamente pelo processo. É um cara que viaja, que conhece, que ele olhou para aquilo, não, até que enfim alguém está fazendo algo nesse sentido bacana, e comprou justamente pelo processo, né? E esteticamente falando, digamos, a casa pronta, vivendo lá, qual que é a diferença, Juliano?
E a gente sentiu isso aí em testes já, que a gente Sim. fez, em questões de acústica e na questão do clima ali, da parte térmica, né? Olha só. Eu vivi essa experiência no verão passado, quando a gente estava fazendo a primeira casa, que a gente entrou, que estava marcando aí quase 40 graus no verão, a gente entrou dentro da casa e ainda com umas janelas abertas estava fresquinho lá dentro, sabe? Que Então, bacana. isso é algo que é uma eficiência térmica fantástica. Economiza o ar-condicionado. Com certeza, né? Tu vai ter... Deixa eu voltar um pouquinho, cara. Eu não quero esquecer disso, que é muito importante, é muito legal. Você imagina morar numa casa dessa, que daqui a 10 anos a tecnologia vem com vem evoluindo com muita coisa para você automatizar a casa. Sim. Olha que facilidade de poder atualizar a tua casa, cara. Sem precisar quebrar as paredes, sem precisar para implementar um sistema que eu nem sei o que pode ser, né? A casa já vai estar pronta ali. Tu vai lá e tu vai aplicar todo esse sistema aí na casa de forma muito ágil, muito rápida, sem sujeira, sem desconforto. Isso é fantástico. Eu acho que não tem nada que... Né? Imagina você atualizar a tua casa hoje, tua casa de alvenaria, numa casa que você construiu aí há 20 anos atrás, e você quiser trazer, sei lá, qualquer tipo de automação hoje, olha como é que você vai fazer isso, cara. Quebrar. Numa casa dessa, você vai tirar uma placa aqui, uma placa lá, você vai ajustar e bota de novo. Tem episódios que acontece na obra, às vezes, o ponto elétrico. Né? Aí na correria da obra ali, o cara foi lá e botou o ponto elétrico no lugar errado. Já N vezes aconteceu. Sim. E a gente teve que recortar a parede, quebrar, daí passar a massa de novo, e daí fica aquela sensação marcada ali, daí passa uma de mão, 3 de mão de tinta, daí fica coberto. Cara, eu já tive experiência de ter erro nessas casas, de a gente ir lá abrir de manhã e tá fechado de tarde, e daí tu chegar ali, foi feita essa correção? Sim, já foi feito, tá pronto. Pá, olha Como que assim? legal. Não, já tá pronto. Não tem marca, não tem nada, e foi rápido, ágil, e o custo nem se fala, né? Imagina você tendo que estar varrendo, sujando com um container lá na frente da tua obra lá. Então, enfim, né? Sim. Essa sensação é muito legal. É muito legal de viver. Quem está fazendo a gestão da nossa obra hoje lá, a minha colega a engenheira Júlia, ela percebe isso todo momento. É outro nível, outro padrão de obra. Uma obra limpa. É uma obra invertida, né, cara? Você faz teus portões, faz tua calçada, tu deixa tudo pronto e você larga lá a casa, né? Então, é bem legal. É uma experiência... As obras estão lá hoje, estão acontecendo atrás do shopping. Quem tiver interesse de conhecer e visitar, e a gente está aberto aí para mostrar isso aí tudo, falar delas e fazer visita lá. Que bacana, Juliano. E vale ressaltar, então, sim, que ela impacta também para o meio ambiente. Como é uma obra limpa, ela gera muito mais sustentabilidade. Com certeza. As nossas casas, hoje, elas foram sinalizadas pela Saint-Gobain para participar para um concurso justamente nessa área de atuação, né? Porque a gente conseguiu todos os testes, né? Todos os laudos. A gente só não participou porque a assinatura do desenvolvimento da casa ele foi para o engenheiro, que sou eu, né? Então, Sim. era para um evento de arquitetura e a gente chegou em cima da hora, mas a gente atendia todos os requisitos. Perfeito. Então, tecnicamente, assim, a casa está mais que comprovada através de laudo e tudo, que a gente atende tudo o que precisa para questões de sustentabilidade, né? O que é um grande diferencial numa casa, tu ter um laudo ali te certificando disso. Exato. Né? Que bacana. A gente teve que ir atrás de tudo isso justamente porque, como é um produto novo, né? A gente já sabia disso através da empresa, dos estudos que foi feito, mas a gente procurou ir atrás desse tipo de certificado, porque como é uma coisa nova no mercado, então nada como você ter um laudo técnico, né? Sim, para passar total segurança para o cliente entender, isso, né? Isso. Por mais que meu avô sempre dizia, né, que o que mais vale é debaixo do bigode, né? Isso aí. Mas se você conseguir comprovar com laudos efetivamente, né, com o que já foi testado lá na Europa, né? Então, Exatamente. é um padrão europeu aqui em Passo Fundo, né? Tu conseguir comprovar é a diferença, né, Juliano? Mas para mim, cumpriu com aquilo que eu buscava, cara, que era acabar com aquela bagunça de obra, cara, aquela sujeirada, aquele desperdício de material de chegar lá e ver... Parecia uma guerra, cara. Uma guerra, uma coisa assim, ó. Tem que acabar com isso aqui. Não é possível que a gente vá continuar, né? Com isso aí, que nem nosso amigo Justus lá, né, cara? Pá, eu não entendo outra referência, como é que pode, né, cara? No Brasil ainda construir em alvenaria, né? E naquela época eu pensei, não, a gente vai ter que buscar uma solução, uma outra solução. Que legal. Parabéns, Juliano. Vamos lá. Mas ainda tem o nosso último trecho para falar de um empreendimento que está sendo um destaque da Petrópolis, né, que é o Línium. Como é que foi a inspiração do Línium? Como é que está esse empreendimento? Ele vai ser entregue quando? E qual que é a tua inspiração para esse empreendimento agora que está em fase de construção aí, Juliano?
Vamos lá, vamos falar do Linux então. Cara, o Linux, ele vem praticamente muito na sequência e na essência do Vanilla Sky, né? Porque a gente quer dar continuidade naquela área ali, sabe? Perfeito. E no Vanilla eu resolvi me desafiar para o Linux para apartamentos um pouco maiores, trazer essa sensação de uma área privativa maior, né? E desenvolver um produto assim que tivesse muita vista, né, cara? Que tivesse essa sensação assim que o Vanilla tem. E hoje, falando da questão da essência do Lino ali, eu posso dizer que a gente procurou levar isso tudo para dentro do apartamento, sabe, cara? A área de lazer do Lino hoje ela contempla algumas inovações bem interessantes, mas a gente procurou enxugar o máximo possível, tentando levar para dentro do apartamento, trazendo com que o cliente tenha essa vivência de liberdade dentro do apartamento. Aonde? Na parte do living dele, né? Se você for visitar o Lino hoje, tu vai entrar na sala dele lá, cara, tu vai se sentir livre, aberto pro mundo, Iluminação natural. tudo, enxergar a cidade, né? Ter aquela luz, aquela sensação, né? Então, tá se encaminhando muito para isso, assim, todo mundo que vai lá sente isso, sabe? O prédio hoje está numa fase bem bacana, mas o Linium, cara, a gente vem num desafio muito grande dessa fase que a gente teve aí há pouco tempo, da nossa inflação aí, né, cara? Isso aí gerou uma grande dificuldade, sabe? A gente tomou um susto muito grande ali no prédio, quando a gente tinha um orçamento no início dele lá, X, e teve que dobrar esse orçamento. Para entregar o que estava prometendo. Então, a gente está passando por um momento, acho, todos, né? Nessa sensação de insegurança, talvez, né? E a obra hoje, ela está... O orçamento praticamente quase dobrou, né? Então, o Lino, ele teve essa... Vamos dizer assim, esse foi o nosso desafio, né? O desafio do Lino não está dentro da parte técnica, porque a gente vem aplicando tudo aquilo que já deu certo nas obras e ainda corrigindo muito as outras. Perfeito. Né? Trazendo muita tecnologia das casas para o prédio, nas paredes internas. E o prédio hoje, para mim, ele está perfeito onde ele está ali, sabe? Ele está num lugar alto, eu acho que ele tem 2 apartamentos por andar bem montados, né? Trazendo uma essência de 3 dormitórios para o prédio inteiro, aquela sensação de família, né? E tem uma coisa legal no prédio ali também, que eu apostei muito em 2019, um pouco antes da pandemia, que trazer uma conveniência para dentro do prédio, né? Tu poder descer ali no terraço, curtir toda aquela vista e você chegar ali e pegar uma cerveja numa máquina, pegar uma água quente, tomar um chimarrão com teus amigos, sem ter aquela necessidade de você estar lá dentro do teu apartamento, né? O espaço foi pensado desde a concepção do empreendimento. Desde a concepção, então... isso aí. Que bacana, Juliano. E eu sei que tem muitas histórias, né, Juliano, para o Juliano contar, e tem grandes projetos aí pela frente. Eu não sei se você gostaria de falar, mas a gente já está chegando no tempo final e está muito bacana essa troca de ideias aí. Então eu sugiro até num próximo momento nós falar de qual que é o futuro da aliança, né? O que está sendo planejado aí, como você fala, que tem um carinho muito grande pela região da Petrópolis, né, Juliano? Gostaria de trazer mais alguma curiosidade do Juliano, da Aliança, para compartilhar aqui no Último Andar Podcast? Vamos lá. Falando aí das estratégias, né, da construtora, a gente mais do que nunca quer continuar ali na Petrópolis, né, Gabriel? A gente tem investimentos ali, quem for dar uma volta por lá, ou as pessoas que já convivem ali percebem, né, que a construtora fez algumas aquisições nos entornos ali, então a gente quer continuar com essa ideia de desenvolver ali e viver aquele lugar, né, cara? Perfeito. Isso aí, continuar a trazer aquilo que foi feito no Vanilla Sky, que está sendo feito no Linium, para um próximo empreendimento que já vai acontecer meio logo aí, a gente já está desenvolvendo isso. Olha só, vai ter logo novidades, né? então. Vai ter sim, a gente já tá com algo bem na frente do nosso escritório ali, e está sendo muito legal, porque eu sento na minha mesa lá e fico enxergando aquele terreno lá, e digo, vamos fazer um negócio legal aqui, né? Então, dá continuidade para isso, né? E qual que é a cor mesmo? Às vezes o pessoal não sabe, né, Juliano? Então, vamos trazer qual que é a cor que representa, então, hoje, os tapumes do terreno da Aliança lá. A Aliança adotou o amarelão, né? Amarelão. Gente pinta de amarelo os nossos tapumes, né? E tem alguma curiosidade do porquê o amarelo? Como é que foi? Muito o amarelo, acho que traz ali da nossa marca ali, das alianças, né? Das 2 argolinhas que tem perfeito. no nosso... Aliança com 2 L's. Aliança de pai e filho, cara. Quando eu montei a empresa, o nome Aliança veio disso. A gente vai se aliar, eu e tu, meu velho, e a gente vai construir.
Que bacana. Então, tá aí o nome Aliança Engenharia e Construção, né? E as casas eu pretendo continuar assim, Gabriel. Eu acho que é um produto que tá dando certo, cara. Perfeito. Adoro. Eu acho que a gente tem que continuar, cara. Hoje eu não tô conseguindo te dizer assim, ó, para onde a gente vai, porque não foi feito esse investimento ainda, né? Porque a gente faz a cada etapa, tem esse momento, essa hora, mas a gente vai continuar. A gente vai... Que legal. Tá operando nas casas aí, com certeza, cara. Ah, que legal. É muito bom conversar com você, Juliano. É um prazer ter você aqui contando a tua história, né? E a empresa é muito além do que uma empresa, né? A gente vê que é o teu projeto de vida também, né? Sim. Que você fala com muita convicção e vem muito de encontro também da minha linha de pensamento, que é o quê? É nós realmente entender o cliente, né? Se conectar com ele, trazer que ele realmente possa se sentir num lar. Né? Não só entregar ali a parede, o tijolo, né? O cimento, enfim, mas sim um lar para a pessoa, né? E que ela possa viver bem, né? Isso é legal, né, cara? Você poder ver essa coisa, né? Fazer parte dessa parte da vida da pessoa, né, cara? A pessoa tá vivendo ali uma experiência naquilo que a gente construiu, né, cara? Então é muito legal. Eu sou muito grato por isso. Acho que tomara que a gente consiga dar continuidade por muito, muito tempo aí no que a gente vem fazendo aí. Muito bem, estamos chegando então ao final desse episódio e agradecemos a você que nos acompanhou até aqui e, claro, nos acompanhe que teremos novos episódios com grandes curiosidades e nomes do mercado imobiliário. Estreando aí com o Juliano, não esqueça de nos seguir também nas redes sociais. Pode compartilhar, por gentileza, @Juliano... É Juliano Juba, 77 e Aliança Construtora. Exato, lá tem grandes informações, aí novidades e saber mais, né, do que nós falamos em pouquinhos minutos aqui hoje no podcast. E eu também, consultor imobiliário, então, @Gabriel Pause Schneider. Agradeço a presença. Tchau!